Olá pessoal, que Deus abençoe grandemente. Esse é um momento muito especial, estamos aqui hoje nesse domingo, em virtude da festa que está acontecendo na cidade. A nossa transmissão, a nossa reunião vai acontecer por aqui mesmo, pela janela. Eu quero que você guarde em seu coração uma coisa muito importante, porque por muitos anos as pessoas acreditaram que para ter acesso ao que deseja, elas precisam sofrer muito. Para ter acesso ao que quer e ao que sabe que tem direito, precisam sofrer muito. Isso é um conceito muito perigoso, porque leva a pessoa a uma condição de vulnerabilidade muito grande, e ela pode receber, por conta dessa abertura, por conta dessa incontinência, vamos chamar assim, por conta dessa desistência de si mesmo, quando ela permite que o mundo determine o seu destino, que as pessoas determinem o que elas querem sobre a sua vida. Quando o indivíduo ele está vulnerável a todo tipo de ataque demoníaco por conta de um entendimento que está suspendendo um sistema de defesa fundamental em seu desenvolvimento espiritual, em seu desenvolvimento profissional, em tudo que está relacionado à qualidade da sua vida. Você tem que tomar muito cuidado com esse conceito, porque ele está desarmando muitas pessoas. Na realidade, é uma estratégia para roubar o escudo da fé. O escudo da fé é uma ferramenta poderosa que o Senhor Jesus, em sua palavra, ministra o coração do seu povo. Quando você está lendo a palavra de Deus, você recebe a orientação do Espírito e ele ensina como usar as armas do Espírito. E muitas pessoas não estão utilizando as armas do Espírito. A fé, ela é manifestada quando você, vamos colocar assim, quando você está no Espírito da fé, ela se manifesta como escudo. E esse escudo te protege dos ataques de Satanás. Muitas pessoas, por estar em uma condição de pobreza total, a mente está desprovida do conhecimento de Deus. Ela é uma pessoa intelectualmente enriquecida, conhece muito, lê muitos livros, tem capacidades desenvolvidas, mas é uma pessoa que não tem compreensão em como funciona o mundo espiritual. E se você deixar que a palavra de Deus, que o Evangelho seja interpretado por qualquer um, quando você aceita o pensamento do outro sobre o que está escrito e você resignadamente se contenta com o que os homens pensam sobre Deus e com o que eles compartilham com você, aí você está perdida, você está perdido. Porque a ausência dessa comunhão pessoal com Deus deixa você desprovido da capacidade de ouvir a voz do Espírito em seu espírito, de ouvir a voz de Deus, do Espírito de Deus em seu próprio espírito. E aí você se perde. Observe bem uma coisa: no mundo só existe uma lei, que é a lei do desenvolvimento, da produtividade, da multiplicação, que é a lei da semeadura. Quando você entende que para ter acesso à bênção de Deus você precisa sofrer, você precisa passar por maus bocados, você tem que passar por vários testes de Deus, você tem que passar por várias provações. Naquele momento, com esse entendimento, você está aberto a todo tipo de acontecimento que vai se manifestar com a intenção de roubar a tua força, de destruir você. A primeira coisa a ser feita nesse momento que você está me ouvindo agora, enquanto está pensando no que eu estou falando, é guardar em seu coração o seguinte: você precisa se livrar definitivamente do conceito de que você precisa sofrer, de que você tem que sofrer muito para ter alguma coisa na vida. Não, você não tem que sofrer, você só precisa ouvir a voz de Deus. Ou seja, a lei que rege o mundo e determina o destino dos homens na terra é a lei da semeadura. Agora, se você acredita que tem que sofrer muito para alcançar o propósito da sua vida, você não semeia.
E além do mais, você, além de não semear, você nega o princípio da honra, que é o único princípio capaz de mudar o seu destino, de mudar a sua vida, de abrir portas para você, de lhe oferecer a qualidade da vida que você merece. É o único princípio que, uma vez entendendo e praticando, você começa a desfrutar do melhor de Deus em sua vida. É o princípio da honra, que obedece à mesma lei da semeadura. Ou seja, quando você entende isso e começa a praticar, você começa a ver os efeitos de tudo isso em sua vida. Você se liberta do conceito do sofrimento como relação de troca com Deus, aquela coisa de que, porque eu estou numa grande provação, Deus está vendo que eu estou me esforçando, Deus está vendo que eu estou calado, Deus está vendo que eu não estou murmurando, Deus está vendo que eu sou uma pessoa resignada, que eu sou quietinho, que eu sou comportado. Então ele vai se agradar de mim, ele vai gostar, porque ele vai ver uma pessoa assim, sabe? Aquela pessoa insossa, sem sal, sem posicionamento, sem personalidade, sem espírito, aquela pessoa que acha que porque sofre, Deus vai trazer uma recompensa. Ou seja, você tem que se libertar desse tipo de pensamento urgente. E eu sei que tem gente aqui agora comigo, que está acompanhando o que eu estou transmitindo aqui, que pensa desse jeito. Elas acham que porque está sofrendo é uma provação divina. Pode não ser. Pode ser um ataque de Satanás contra você. Pode ser o capricho de pessoas ruins se levantando contra você. E se você não tem habilidade para lidar com a situação, se você não tem equilíbrio emocional, se você não tem conhecimento espiritual, se você deixa que o mundo entre em sua vida, porque ele invade a sua mente, muitas vezes através de pessoas mal intencionadas, ou através de pessoas possessas por espírito imundo com a intenção de derrubar você. O diabo vem até você através de pessoas. É óbvio que ele manipula também as situações na vida, mas a maior estratégia é quando ele se aproxima de você em pessoas. Por isso que a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Não é contra a carne e o sangue. Está falando que a nossa luta não é contra o homem, propriamente dito, mas contra forças espirituais, principados e potestades, dominadores que atuam na região solo, que é nesse mundo em que você vive. Eles manipulam as situações, manipulam as pessoas. Isso existe. E além disso, existe o capricho de pessoas difíceis, o capricho de gente ruim, de pessoas dominadas por inveja, por um interesse contaminado com o sentimento da mágoa, do ressentimento. Pessoas que não ficam satisfeitas em saber que você está progredindo ou vai progredir e começa a colocar impedimento na sua vida. Isso acontece, direto. Né? Isso é uma coisa que você tem que aprender a lidar com esse negócio. Agora, a questão é, você fica vulnerável ao conceito de provação divina quando você pensa que tudo que está acontecendo em tua vida é uma provação divina, quando você absorve a ideia de que tem que sofrer muito para alcançar alguma coisa na vida. Aí você está aberto a esse tipo de pensamento, olha, é a aprovação divina. Ou seja, inevitavelmente, esse tipo de pensamento vai fazer você acreditar que Deus vai recompensá-lo por causa do seu sofrimento. A moeda de troca não é mais a honra, é o sofrimento. Quando você está disposto a esse tipo de pensamento, você vai receber ataque espiritual de todas as formas. Porque você não vai usar o escudo da fé, não vai usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para resistir ao mal. E porque você não tem o capacete da salvação, que está registrado lá em Efésios, que é a capacidade de se proteger desses dardos inflamados do maligno que atua na mente, fazendo você sentir menos, fazendo você acreditar em uma mentira em nome de Deus. É verdade, ele vem até você fazendo você acreditar numa mentira em nome da verdade. E muitas vezes ele mistura, vem verdades misturado com mentiras.
E como você não tem a habilidade, não conhece a palavra de Deus com profundidade, interpretada pelo Espírito Santo em si mesmo, você está acostumado a ouvir a palavra de Deus somente, você está acostumado a ler no espírito de quem está ali disposto a completar uma maratona de leitura bíblica, que muitas pessoas fazem isso, elas pensam que isso está enchendo o seu espírito de força. Não está. Você está apenas enchendo a sua mente de informações, mas você não está recebendo do Espírito a força que é necessário para vencer no que é importante em sua vida. Você tem que tomar cuidado com isso, porque quantos leitores da Bíblia estão apanhando? Quantas pessoas lê a Bíblia, lê mesmo, são pessoas que têm um conhecimento imenso, mas está com o corpo carregado, dominado por doenças, invadido por enfermidades. A palavra de Deus diz que o teu corpo é templo do Espírito Santo, mas o corpo foi invadido por doenças e você não tem força para reagir. Você não se sente desrespeitado quando isso acontece. Logo vem a ideia da luta, do sofrimento, da provação divina, que é o que você precisa aceitar resignado, que você não pode resistir, que você tem que se render à vontade de Deus. Logo, se essa doença é algo que faz parte da vontade de Deus, como é que você vai resistir à vontade de Deus? Então é uma coisa diabólica quando o indivíduo começa a interpretar o que está destruindo a sua vida como se fosse uma vontade divina. Eu digo a você porque eu tenho muitos anos de experiência nisso e conheço o pensamento de muita gente, sei em que espírito muitas mensagens são ministradas, sei em que espírito muitas vezes as pessoas interpretam o que ouvem. E você não precisa saber de tudo isso, basta ver o resultado, basta ver a consequência. Um volume imenso de gente que diz que acredita em Deus, mas a vida é uma derrota, é um fracasso. Não tem absolutamente nada que prove a presença de Deus em sua vida. Porque se você está ali só para perder. É um Deus que está contigo somente para te consolar, para te dar força para carregar a cruz, e a cruz que o mundo dá para você carregar, pensando que é coisa de Deus. Você interpretou o que Jesus falou, não é? Quando ele diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Então você entende que o que você está passando agora é uma cruz que Deus te deu. E pode ser uma doença, pode ser um problema terrível de relacionamento abusivo, pode ser você levado para um lugar que você nunca planejou, nunca desejou, mas está sendo obrigado a aceitar por força das circunstâncias o que está vivendo. E em nome de Deus você fica ali. É horrível, você não reage, você fica uma pessoa totalmente resignada por conta desse tipo de pensamento. Ou seja, é assim que o diabo começa a tirar proveito na sua vida, enviando lutas e sofrimentos em nome de Deus para destruir você. Você compreende isso? E isso começa assim. Veja bem, você ouve uma pregação, essa pregação faz você negligenciar seu propósito de vida e os seus dons, os seus talentos, o seu propósito de vida, enquanto te põe a serviço de situações cujo único propósito é minar sua força e roubar a qualidade da vida que você merece, você está ouvindo aquela palavra, você está ouvindo aquela pregação, você está recebendo uma orientação espiritual e aquilo vem roubando de você aquela atenção que você precisa dar aos seus dons, aos seus talentos, à sua vocação. E eu repito, você começa a negligenciar o seu propósito de vida, você começa a negligenciar os seus dons espirituais, você começa a negligenciar os seus talentos, você começa a negligenciar o seu propósito de vida, enquanto recebe aquele pensamento: olha, você precisa estar a serviço dessa situação aqui, olha, você precisa estar a serviço dessas coisas. Você começa a trabalhar por pessoas e por determinadas situações que não vai dar em lugar nenhum. Tem coisas que só vão mudar quando as pessoas assumirem, assumir o desejo de mudar. Mas você fica ali tentando ajudar, tentando fazer alguma coisa,
Você fica ali pensando que essa contribuição que você está dando vai mudar a vida da pessoa. Você tem que tomar cuidado, mas cuidado com isso. Você tem que entender que as tuas forças podem estar a serviço de obras mortas, de situações que você não vai ter capacidade de alterar, porque não depende somente de você. Depende da reação do indivíduo que está passando pelo problema. O próprio Deus, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Você sabe que tem coisas que o próprio Deus não pode fazer. Tem coisas que Deus não pode fazer. E o que Deus não pode fazer, sendo Ele o Todo-Poderoso? Ele não pode manipular a tua reação diante da vocação dele. Tem coisas que Deus fica impedido de fazer na vida das pessoas porque elas não reagem, porque elas não assumem, porque elas não se comprometem, porque elas não querem verdadeiramente se envolver com a experiência pessoal que deve apresentar diante de Deus. Isso é uma coisa muito terrível. Isso está acontecendo todos os dias. Nem Deus pode mudar a vida de todo mundo, porque não depende somente dele. Isso eu quero falar, inclusive, para muitas pessoas que tentam ajudar, que muitas vezes oferecem oportunidade, no desejo de ver a pessoa reagir, no desejo de ver a pessoa se posicionar, no desejo de ver aquele espírito que Deus procura no homem, não é? Quando ele quer abençoar alguém, e você não vê a pessoa reagir. E é justamente a ausência dessa reação que impede o indivíduo de ter acesso à bênção de Deus. E você precisa entender que é justamente a ausência da reação dessas pessoas que impede você de fazer mais. Você não pode oferecer oportunidade para quem não se compromete. Você não pode estar disponível para pessoas que não assumem a responsabilidade por sua própria vida. Se você livra o sujeito de uma enrascada, ele vai se meter em outra. Você tenta apontar um caminho que vê que a pessoa está desorientada, ela vai resistir a essa orientação, porque ela precisa de uma experiência pessoal, e essa experiência capaz de abrir os olhos do seu entendimento só será possível por meio de muito sofrimento. Deus não chamou ninguém para aprender sofrendo. Deus chamou as pessoas para aprender com o Espírito Santo e com a sua palavra, mas nem todos estão disponíveis, nem todos estão dispostos a ter essa experiência com Deus. Veja o que está escrito aí em Salmos, no capítulo 81, Salmo 81, versículo 3. Olha o que Deus diz aqui. Ah, se o meu povo me escutasse. Olha aqui. Se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Olha aqui. Olha o que Deus está falando. Ah, se Israel me escutasse. A questão, o problema do homem é que ele não quer ouvir a voz de Deus. E os que querem não sabem como ouvir. Acha que qualquer pregação que estão ouvindo na internet é a voz de Deus falando com eles. Acham que qualquer texto da Bíblia interpretado por qualquer pessoa é Deus falando. Não é não. O sujeito muitas vezes está construindo uma linha de raciocínio à luz da experiência que ele teve na vida, e isso não basta. Você precisa da revelação de Deus à luz da experiência que você tem na vida. Além disso, você precisa da revelação de Deus para que você não tenha uma interpretação, uma unilateral, uma coisa que vem somente do que você foi capaz de entender. Então você tem que tomar cuidado. Por isso que Jesus nos deu o Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo pode guiar o homem à verdade. Jesus falou isso, e ele vos guiará em toda a verdade, e ele cuidará e vos ensinará todas as coisas. Mas aposentaram o Espírito Santo. As pessoas estão confiando mais no que os homens letrados, no que as pessoas que elas consideram que sabem mais do que elas estão dizendo. As pessoas se contentam com a interpretação dos homens e por isso não têm acesso direto à experiência
do Espírito quando fala ao coração do homem, dando uma direção. E é isso que Deus está falando aqui. Olha aqui, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Ou seja, pela vida inteira, a pessoa gozar desse privilégio, dessa qualidade de vida, de uma vida orientada pelo próprio Deus. E olha bem mais o que ele diz: eu o sustentaria com um trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. E o que é que as pessoas estão bebendo? As pessoas não estão bebendo do mel que escorre da rocha, elas estão bebendo do fel que escorre da pedra do inferno, de Satanás, das situações que ele cria para atormentar a vida do homem, e quando ele se aproxima em nome de Deus, interpretando a Bíblia para eles. O que eu vejo de gente aí, sofrendo, mas porque você pensa desse jeito? Quando vai ver a construção do pensamento que levou essa pessoa até essa mentalidade fatalista, essa mentalidade que diz que para ter acesso ao que deseja precisa sofrer muito, precisa penar muito, e a pessoa está totalmente desarmada, sem nenhum sistema de defesa, e começa a aceitar todos os sofrimentos que a vida impõe como se fosse um plano de Deus, um projeto de Deus, ela não vai reagir, vai definhar, o tempo vai passar, a coisa não vai acontecer. E está escrito em Provérbios que o desejo adiado faz adoecer o coração, a pessoa vai adoecendo até que chega um tempo que ela desiste, e ela vai dar nome a essa desistência. E ela vai chamar essa desistência, essa resignação, de humildade. Ela vai dar um nome, ela vai dizer: isso aqui é despretensão. Ela vai fingir que está em paz com a vida, mas lá dentro tem uma ansiedade orientada por esse sentimento de impedimento, de frustração, de questionamento, de coisas que não foram resolvidas, de coisas que, quando o teu pensamento crítico entra em ação, exige uma resposta. Quando você sofre, quando você passa por uma situação difícil, você olha para a palavra de Deus e vê que o que está escrito ali é incompatível com o que está acontecendo em sua vida, mas você deixa passar. Você deixa passar. Você não apresenta diante de Deus o seu questionamento. Você tem medo. Você aprendeu a ter medo de Deus. Sabe o que Deus quer, na verdade? Deus quer ser provocado. É exatamente isso que você ouviu. Deus quer ser provocado. Ele diz em sua palavra em Isaías: apresenta-me as tuas razões para que possa justificar-te. Vinde, se apresente. Olha o que Deus está falando. Me apresente as razões. Eu quero justificar você. Eu quero mudar o teu destino. Eu quero fazer algo por tua vida. Apresente. E aí você olha para a sua vida e diz: sim, e agora? Quais são as razões que eu tenho para apresentar a Deus? Para que Ele faça por mim o que não está fazendo pela maioria das pessoas que está na mesma condição que eu. Não tem, porque não foi construído um relacionamento de honra. Você aprendeu que o sofrimento é algo que por si só justifica. Por isso que até hoje as pessoas pensam que Deus está disponível para o sofredor. Olhe para o mundo e veja. Milhares de pessoas sofrendo, não acontece nada. Por que isso? Porque elas não questionam, elas não vão buscar. Deus fala assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe o que é todo o vosso coração?
É aquele espírito orientado pela revolta que vem da consciência de uma pessoa que sabe que está sendo injustiçada, que está acontecendo em sua vida é incompatível com o que está registrado na palavra de Deus. Ela questiona. É igual a Gideão. O Gideão estava ali, malhando o trigo no lagar, sendo roubado, e Deus se apresentou para ele e disse: o Senhor é contigo. Gideão disse: como é que é comigo? Como? Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Que é feito das tuas maravilhas? Que os nossos pais nos contaram que o Senhor tirou essa gente toda do Egito, nossos antepassados, mas agora nos abandonou. Onde o Senhor está? Se o Senhor é comigo, por que tudo isso nos sobreveio? Foi esse questionamento que fez Gideão entender o motivo daquele abandono. Foi esse questionamento que fez Gideão entender por que ele estava naquela situação. E foi a partir daí que ele reagiu, que ele se posicionou, que ele fez o que era certo, que ele mudou o seu destino. Foi a partir daí que as coisas começaram a mudar. Ele aprendeu a honrar a Deus, como agrada mesmo. Por isso que está escrito lá: sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não apresentar a qualidade da fé que Deus quer encontrar, esqueça. Isso é muito forte. Ou seja, tem muita gente levando para o cemitério frustrações, uma vida de total fracasso, viveu nesse planeta somente para manter a máquina que tritura a gente funcionando. Mas não viu a glória de Deus. Por quê? Porque sempre manteve um espírito resignado. Aquela pessoa que aprendeu a comer tampado. São os discípulos de Jó. É quando o diabo vai lá, toma tudo, e ele pensa assim: Deus tomou. Deus disse: eu não dei e nem tomei, Jó. Quem está tomando aí é o diabo. Então você confunde a permissão de Deus, a autorização de Deus, com a vontade de Deus. Não tem nada a ver com a vontade de Deus. Você tem que procurar saber porque Deus autorizou o diabo destruir a vida daquele homem. Mas deu uma ordem: não toque na vida desse homem, porque eu quero mostrar ao mundo, à luz do registro dessa experiência, quem é o autor do sofrimento humano e por que eu permiti que Jó fosse afligido. Uma aflição que Satanás não reivindicou na vida de Abraão, de Isaac e Jacó, porque ele sabia que não cabe. Eram homens de honra, homens que estavam ali buscando a presença de Deus no deserto, aprendendo a andar com Deus à luz da orientação do Espírito. E eles estavam ouvindo a voz de Deus. Eles davam as cabeçadas aqui e outros ali, mas eles estavam na direção. Você vê que o diabo não teve a ousadia de reivindicar direito, de causar destruição na vida de nenhum deles. Mas o próprio Jó declarou, ele disse: olha, depois que ele teve aquela experiência através do sofrimento, ele declarou e disse: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que é o que você precisa, com os teus próprios olhos, ver Deus se manifestando em sua vida. Porque ouvir Deus, conhecer Deus de ouvir falar, aí você vai sofrer que só couro de pisar fumo. Você vai ficar aí, essa entidadezinha machucada, pensando que é a vontade de Deus que você está passando na vida. Tira isso da tua mente e vamos finalizar aqui. Tira da tua cabeça a ideia de que você precisa sofrer muito para alcançar a qualidade da vida que você precisa. Tira da tua cabeça o pensamento de que você tem que ralar muito, que você tem que sofrer. Tira do teu pensamento essa ideia. Livre-se definitivamente do conceito de que você tem que sofrer muito para ter alguma coisa na vida. Eu estou aqui para te dizer: não, você não tem que sofrer. Você só precisa ouvir a voz de Deus. Mas por quê, pastor? Porque a lei que rege o mundo e determina o destino dos homens na terra é a lei da semeadura. Agora, se você acredita que tem que sofrer muito para alcançar
o propósito da sua vida, o que vai acontecer? Você não semeia e, além de não semear, você vai negar o princípio da honra. E desse modo você fica vulnerável ao conceito de provação divina, ao conceito da provação divina. Ah, Deus está me provando. Ah, isso que eu estou passando é um plano de Deus. Ah, esse sofrimento tem um propósito. E isso, inevitavelmente, vai fazer você acreditar que Deus vai recompensá-lo por causa do seu sofrimento. Eu vou repetir para a gente terminar aqui. A moeda de troca não é o sofrimento, é a honra. Guarda isso em seu coração. Porque quando você pensa que é o sofrimento, é desse jeito que o diabo começa a tirar proveito da sua vida, enviando lutas e sofrimentos em nome de Deus para destruir você. E você precisa entender que essa estratégia do mal existe. E que isso começa exatamente assim, com pregações que fazem você negligenciar o seu propósito de vida, os seus dons, os seus talentos, enquanto está te roubando, põe você a serviço de situações cujo único propósito é minar a sua força, é roubar a qualidade da vida que você merece. Você precisa acordar para essa estratégia do diabo. Ele atua dessa forma. A lei da prosperidade, do avanço, do desenvolvimento é a semeadura. Você vai ler segunda carta do apóstolo Paulo, você vai ler 2 Coríntios capítulo 9, quando ele diz: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Note que a palavra ama é uma palavra que está apontando para a honra. Deus honra a quem honra. Olha que coisa forte. Até mesmo no Salmo, está escrito, Salmo 91, porque tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei e poloei no alto retiro. Olha que coisa, né? Porque tão encarecidamente me amou, ou seja, com desempenho me honrou, eu também. Olha Deus se manifestando em contrapartida. Ou seja, Deus sempre vem ao seu encontro na mesma proporção que você busca. Por isso que ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos orar nesse momento e apresente a sua vida diante do Senhor nosso Deus, porque Ele quer abençoar você nesse momento agora através dessa oração. Pai querido e santo, nós te apresentamos cada vida que nesse momento está recebendo a tua palavra, que precisa da força do teu Espírito Santo para ter a qualidade da vida que merece, e que o poder da tua graça, a tua bênção, aquela que se manifesta como resultado da unção do teu Espírito na vida dos que buscam a tua presença, venha sobre essa vida agora, abrindo os olhos do seu entendimento para que eles conheçam a tua vontade e o poder da ressurreição. Traz a tua resposta e não deixa que essa pessoa continue com esse pensamento que desarma o seu sistema de defesa espiritual. Liberta desse pensamento que vulnerabiliza, que deixa essa criatura à mercê das obras de Satanás, dos ataques do maligno e todo tipo de coisas ruins que acontecem e elas permanecem inertes, sem reagir na vida. Envia os teus anjos e traz o teu livramento, concedendo a tua força e o teu poder para que eles sejam vitoriosos em toda boa obra. Honra aqueles que honram o Senhor. Como diz em tua palavra, eu não preciso nem pedir, mas eu estou orando agora para que eles escutem e para que fique gravado em suas mentes e em seus corações que o Senhor honra a quem honra. E é nesse espírito que eles vão ter a qualidade da vida que merece. Eu os abençoo com esta unção, com esse poder, com esta graça, com essa força, com esse espírito de desenvolvimento, produtividade e multiplicação.
No nome santo de Jesus, amém e graças a Deus. Muito bem, gente, chegamos ao final de mais uma transmissão. Que Deus abençoe grandemente, guarda essa palavra em seu coração e até a próxima nesse canal. E lembrando a vocês que próxima sexta-feira estamos em Atos, a nossa reunião presencial retorna na sexta-feira e no domingo às 18 horas. Esse final de semana foi através da janela, em virtude das festividades. E você quer honrar o Senhor, está aí na tela. Esse podemos chamar de gasofilácio digital, está aí. Você pode utilizar caso você queira honrar o Senhor com o fruto das suas produções. Um beijo bem grande, fica com Deus, um abraço forte de sua amiga Tassi Magalhães e até a próxima. Fique firme e até lá. Tchau, tchau. Que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão. Temos comunhão. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purificará. O sangue de Jesus nos purificará para sempre. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão. Temos comunhão. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão. Temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus nos purificará. O sangue de Jesus nos purificará para sempre. O sangue de Jesus nos purificará. E o sangue de Jesus nos purificará para
para sempre.